Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui inaugurando, estreando nosso podcast A Vida Fora do Roteiro. E a ideia aqui é nós conversarmos sobre qualquer coisa, o que der na telha, sem roteiro algum, conversas reais, para quem gosta de conversas reais, apenas um bate-papo entre amigos, né, Diogão? Eu sou o Leandro Sozzi. Diogão, por favor, se apresente. E eu sou o Diogo Tadei. Nossa ideia nasceu de dores e desafios, né? De partilhar um pouco sobre negócio, empreendedorismo, vida, propósito, e a gente se conecta numa percepção de propósito de, para nós mesmos, ampliar a consciência, né? E a vida fora do roteiro nasce disso, assim, de provocar nós mesmos para a gente poder enxergar um pouquinho. Vida fora do roteiro é isso, né? Toca o interfone exatamente agora, entendeu? Então eu vou atender o interfone e o Leandro continua falando um pouco sobre ele. Já Vai lá. volto. Vai lá. Oi, bom dia. Ah, maravilha, obrigado. É, legal Acho, que foi entrega de gás que aconteceu, porque foi justamente foi fazer comida, acabou os dois botijão de gás, então tá entregando gás. eu achei melhor não falar nada, porque se for dependendo de quem fosse, eu ia te ajudar a atender a pessoa. Ah, muito obrigado. Mas enfim, cara, hoje foi muito interessante. Ah, e assim, só explicando rapidinho o nome Vida Fora do Roteiro, né? A gente achou que ia ser um nome legal, porque nós dois, o Diogo já trabalhou bastante com audiovisual, e eu sou locutor, né? Trabalho com música também, com trilha, jingle, enfim. E estamos acostumados com roteiros, né? Eu leio roteiros todos os dias. Sim. E eu produzi muito roteiro também, né? Muito roteiro. Então, assim, só que a vida é aquilo que acontece fora dos roteiros. É isso. É, Vamos e falar um daí, pouco dessa vida impermanente, né, Leandro? A gente acha que tem o controle de tudo, e a gente percebe que tem pouquíssimo controle, ou quase que controle zero de tudo, né? Então é. E que a vida vai surgindo. E eu percebo muito que essa jornada é justamente lidar com aquilo que. Eu gosto muito de uma frase, vou trazer aqui já, que o que eu levo da vida é a vida que eu levo. uhum, E aí eu me provoco, essa frase sempre me provoca a refletir como é que eu tô levando a vida, né? Então, esse lugar da impermanência, né? Então, assim, que o tempo todo as coisas estão o tempo todo em movimento. E então é isso, essa é a nossa intenção, assim, de poder conversar um pouquinho, sim. publicitários que somos, sem roteiro, seguindo a jornada. Por falar em 100 roteiros, né? Era para a gente ter estreado semana passada, Sim. mas aconteceu uma coisa comigo completamente fora do roteiro. Eu caí de bike, quebrei o dente da frente ainda, caí de boca no asfalto. Coisa que eu nunca nem imaginou, nem imaginei que fosse acontecer comigo. E aí foi aquele rolê de correr atrás do tratamento do dente. E meu braço tá zoado até agora, eu não consigo mexer o braço direito aqui. Vou ter que Tudo marcar ralado, né, que eu tive no final de semana. todo ralado. E, enfim, eu até pensei no dia de manter. Eu falei, não, vou fazer sem dente mesmo, né? Pra ver, né, que a vida é assim, cara. A Sim, vida é assim. A gente não é um dente que vai impedir minha essência de se expressar, né? sim. Mas eu pensei, mas eu falei, não, putz, primeiro episódio já com dente, eu fico marcado, né, com isso. É, Ai, ai. Seria um bom episódio de estreia também, mas na verdade você foi cuidar também na dentista, essas coisas todas, né? Você acabou tendo também compromissos para isso. sim, foi um rolê. É, E aí hoje foi interessante, porque eu acordei com aquela ansiedadezinha, né? Falei, putz, hoje a gente vai gravar o primeiro, né? O sim. que vai acontecer, né? O que vai rolar? E aí eu saí para caminhar. Eu não tô conseguindo ir para academia ainda, né? Eu não tô, meu braço tá doendo. Aí eu fui fazer uma caminhada, pelo menos, que as pernas pelo menos estão tranquilas. E aí na caminhada eu pensei nisso, cara. Eu falei, cara, por que que a gente fica ansioso, né, com uma coisa assim, com uma exposição, né? Uhum. A gente
precisa tanto que as pessoas aprovem o que a gente vai tornar público. Isso porque, assim, eu tô acostumado a trabalhar com público, né? As pessoas sempre é, ouvem o que eu gravo, enfim, eu escrevo bastante também, tem 2 livros publicados, mas mesmo assim, sempre tem essa preocupação, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, Diogão. O que você sentiu? É, Por que, cara? Porque, afinal de contas, a gente precisa ser aprovado por, por todo mundo. legal, fica uma pergunta boa. E aí, você que está ouvindo a gente, por que será? Né? Eu também tenho essa mesma sensação, Leandro. Eu também sinto um medo do que as pessoas vão pensar, né? Esse é uma jornada, na verdade, muito grande minha, na jornada de autoconhecimento. Quando eu saio dessa carreira dentro dos roteiros de produção e faço uma transição de carreira sem querer fazer uma transição de carreira, que hoje eu faço, né, eu sou mentor e consultor de liderança e cultura das empresas e tal, mas muito mais até do que eu faço como profissão, foi uma jornada, está sendo uma jornada, é uma jornada de poder validar aquilo que eu sou para mim mesmo, né? E o que os outros vão pensar de mim nunca é sobre o que os outros vão pensar de mim, porque é a minha projeção sobre os outros, né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo é uma cobrança, eu também tenho essa cobrança que de forma mais empírica e alguns estudos mais simples da psicologia está muito relacionada com a projeção que eu fiz para meus pais, né? Então, que eu queria ser um bom filho para os meus pais Hum, e fazer as coisas todas certinhas, assim. Por mais que fui dando meus jeitos de fazer coisas que eu também queria fazer e fui, né? Sei lá, meio que me sabonetando na vida, assim, mas tinha essa projeção de ser reconhecido pelos meus pais, né? E pela sociedade, na verdade, é uma projeção, né? Assim, acredito daquilo que sim. eu projeto dos meus pais na sociedade. Então, não sei se faz sentido para vocês também, assim. Total sentido. Inclusive, na minha terapia semana passada foi falado exatamente isso, né? Os nossos cuidadores, desde que nós somos crianças, né? A gente precisa que eles nos enxerguem. E aí, se isso não é, eu nem sei se isso tem como ser totalmente preenchido, né? Se isso tem como ser totalmente atendido. Eu acho que não tem jeito. Os pais nunca vão conseguir atender completamente as demandas dos filhos. Então, acho que Não. Uhum. essa falta de atenção, né, que a gente cresce com isso, acaba projetando, né, na profissão, nas amizades, né? A gente precisa Sim. de aprovação nas amizades, precisa de aprovação no trabalho, reconhecimento, né? É, é muito forte. E é muito interessante olhar para isso com esses olhos, porque tomando consciência, a gente consegue falar, opa, não, isso não é meu, estou fazendo isso para ganhar aprovação, e não porque sou eu mesmo querendo, né? Eu preciso encontrar o meu lugar de adulto para expressar minha essência. Se eu tiver na minha criança, não vai rolar essência, vai rolar só chamar atenção, querer chamar atenção, Uhum. Uhum. como uma criança faz. É, Eventualmente isso pode dar certo, né? na Você não... verdade, eu acho que o grande ponto é que deu certo. Aham, E eu acho que esse lugar que deu certo e a gente se acaba se construindo com essa característica e reforçando esse comportamento, acaba traduzindo um pouco da personalidade, né? E ao mesmo tempo, a maturidade vem muito nesse lugar. De eu não projetar mais essa criança para me relacionar, porque a gente faz isso principalmente com as nossas esposas, né? As nossas companheiras, e acaba tendo um relacionamento mais infantil, idealizado e fantasioso. Então, e assim a gente pode ir para a vida toda, né? Para os relacionamentos de modo geral, para o trabalho, para as amizades, como você trouxe. E poder reconhecer, né? Eu sempre falo isso e acredito muito nisso, que reconhecer é o primeiro passo.
reconhecer o quanto infantil eu estou sendo nessas relações, o quanto eu estou projetando. E a beleza que você trouxe de trazer também reconhecer a ansiedade, o medo, a projeção, o que que a gente vai falar aqui, o que vão pensar da gente, né? Esse lugar e poder falar sobre isso é que muitas vezes os homens não falam, né? Uhum. E é quase que uma necessidade de se blindar, então, desse sentimento, porque isso não pode transpassar Sim, por uma máscara que tá tudo certo, sim. que eu tenho performance, que eu tenho segurança, e eu trabalho muito mais uma vez com liderança e com alta liderança, e o que mais eu trabalho são as emoções, porque tá difícil, Sim. mas ele não pode dizer para ninguém, né? Então é muito bonito poder conversar desse processo de desenvolvimento e reconhecer que a gente tem medo Aham. de do que nós vamos pensar da gente mesmo, né? E Aham, acho que exato. essa caminhada, só para poder, sim, pelo menos concluir um pouquinho dessa minha visão, é quando a gente consegue ter um pouco mais de fé. Uhum. Fé não na religiosidade, mas fé na gente. Que a base do processo de desenvolvimento humano é a autoconfiança, é poder reconhecer que a gente aí não precisa mais provar nada para ninguém. Esse Sim. lugar ele vem um pouco mais leve de poder expressar como a gente está expressando, de poder ter a coragem de lançar um podcast, que é a vida fora do roteiro, é poder falar aquilo que vem do coração, que a gente não precisa estar certo de forma absoluta, Foi mas que a muito legal. gente tem um canal de expressar aquilo que a gente está tentando construindo ser, né? Foi muito legal, porque quando nós fomos fazer o teste técnico, né, para ver como é que ficava aqui o cenário, aí eu vi aí atrás, né, quando você ligou a câmera assim, tinha algum equipamento aí atrás, eu falei, caramba, parece o laboratório de meta do Walter, Breaking Bad e tal. E E, aí e, você falou assim, não, eu vou melhorar isso aqui e tal, não sei o que. Eu falei, não, deixa assim, cara, vamos lá. É uma máquina de costura, né? minha esposa costura e eu faço muitas das chamadas de vídeo com todo desfocado, né? A gente falou, caramba, mas é isso, né? Poxa, desfocado, eu tô querendo esconder o quê? Se a vida é sem roteiro e poder colocar a cara a tapa, o que a gente tá querendo esconder, né? Aí você fez essa provocação que eu achei maravilhosa. Não, larga como tá tudo certo, né? Então, assim, só tirei o prato de comida, tô brincando, que tava aqui do lado. Tirei o rato que tava ali tentando beber aquela Tem água uma ali no fundo. barata passando aqui embaixo, eu tirei ela também. Mas é É, um mas pouco mais da realidade, né? Eu acho que a gente vive num mundo instagramável, assim, com muito fake, né? e a gente cansa disso, né? A gente quer coisas reais, quer coisas verdadeiras, porque é isso que conecta, né, na verdade. Sim. E foi tão interessante porque depois que eu me percebi ansioso, caminhando e pensando, né, nessa gravação e tal, me veio ansiedade, aí eu tomei consciência dessa ansiedade e aí eu comecei a pensar, não, mas peraí, cara, não tem o que fazer, não tem que criar um personagem, não vai dar trabalho isso, não vai gerar. É para ser espontâneo, é para ser a gente mesmo, é pra gente falar o que a gente pensa só, não tem que ter medo, né? Aí eu comecei a relaxar. Mesmo assim, fica aquele fundinho, né? Pentelho. Fica, sabe por quê? Enquanto você foi falando, sabe o que me veio? Relevância. Relevância, tá? Veio esse lugar. Ah, tá bom, Tito, então vamos abrir a câmera e falar asneira pra qualquer coisa e não ser relevante. Eu acho que quando a gente cumpre o propósito, Leandro, eu acho que o nosso propósito aqui talvez seja, e isso veio muito da conversa que a gente teve naquele café, de ser um canal de expressão para aquilo que a gente é. E ao mesmo tempo, que é o que você me provoca, nos textos que você escreve, né, vou dizer, nem são crônicas, mas muitas vezes leio como. é, eu me inspiro quando você escreve com o teu coração, com a tua vulnerabilidade, com a tua verdade. Então, a nossa intenção é poder também, desse jeitão da madeira que somos, né? A gente poder, de alguma forma, também
simples assim, inspirar as pessoas a serem quem são, né? Então, se a gente manter o nosso propósito dentro desse podcast, que é poder ser um canal de expressão para nós, acho que isso já é o propósito um, e o dois, assim, como esse lugar que pode também fazer com que as pessoas ouçam e falem, caramba, mas é tão simples, né? É, porque é, né? E o legal é que a gente vai tentar fazer isso em 20 minutos, né? E quanto que já deu, hein? Já deu, acho que faltam uns três só. Tá bom. O que a gente vai falar nos próximos 3 minutos, Leandro? Vai lá, vamos ver. Não sei. Passam uns 3 minutos. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que o mais importante a gente já falou, que Sim. é um primeiro, assim, pra gente quebrar o gelo. É. 20 minutos é tranquilo, né? É interessante, porque não gera aquela autocobrança, assim, de, nossa, eu tenho que falar muitas coisas muito Uhum. profundas. E não, a gente não tem que falar, não tem que falar nada profundo. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. É, pode ser. Acho que ao mesmo tempo, não uma obrigação de falar coisas profundas, mas quando vier filosofias, né? As Aham. nossas van filosofias, que seja natural. Eu acho que a naturalidade vem desse lugar, né? A hora que a gente sentir no coração que vale a pena falar de algo que pode ser profundo, que seja pra gente, né? Tá tudo bem também, né? É isso aí. Só me veio uma última coisa interessante. A gente queria começar às 11 horas a nossa gravação. A gente começou quase que meio-dia, porque eu tive que comprar bambolê para a escola da minha esposa, né? Então, assim, fugiu totalmente do roteiro, absurdamente. Passei em 4 lojas para achar bambolê, entendeu? E aí, é, é, e quase que a gente desistiu também dessa gravação, né? Então, é interessante também. Eu gosto muito da professora Lúcia Helena Galvão, né? Também fala de filosofia de forma da Nova Acrópole. E ela Uhum. traz uma referência, não vou lembrar o nome do autor agora, mas que chama Resistência. Tá, Ela fala muito assim que a gente é feito o tempo todo de muitas resistências que acontecem na nossa vida, muita resistência daquilo que verdadeiramente a gente precisa colocar para o mundo. que legal. E é uma aula de 2 horas. Depois a gente pode deixar o link aqui no nosso canal do É. YouTube para quem quiser assistir. É uma aula gratuita, né? Óbvio que está no YouTube. Tem um livro do Steven Pressfield, lembrei agora. E aí esse cara escreveu, Leandro, é muito interessante, cara, você vai adorar, porque ele é um autor e ele traz o quanto foi difícil escrever todos os livros que ele escreveu, assim, e que ele tem que ter ah, ah, o desafio é ele ter inspiração, ó que interessante, de sentar todos os dias às 9 horas da manhã para escrever. Então, que não Legal. tem que ter inspiração muitas vezes para escrever, você tem que ter disciplina. Sim, E o que a gente fez foi, mesmo passando da hora, a gente colocou para fora, né, aquilo que era o primeiro episódio, com medo, com ansiedade, com dúvidas para ver se era relevante. E ele nasceu. sim. Simples assim. É isso aí. É simples assim. E é interessante você falar da inspiração, disciplina, porque tem uma outra coisa também que está relacionado com criatividade, né? É, nós temos essa tendência de achar que criatividade é do nada, né? Que do nada Uhum, você vai escrever e do nada vem uma ideia, do nada, não sei, não é nunca é do nada. Nós somos pessoas que têm um repertório, a gente cria repertório ao longo da vida sobre situações, sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre, sei lá, filmes, músicas. A gente vai, né? O Murilo Gun chama de inputs, né? A gente vai criando inputs, colocando input, até junta tudo aquilo ali e sai alguma coisa. Então, assim, quanto mais experiência tivermos e mais capacidade tivermos de combinar essas experiências, mais criativos somos. Então, sim. não é uma coisa que vem do nada. A gente acha que é do nada, né? Mas tem muita vivência e muito repertório para que venha do nada. É muito Por legal aí. ter um livro, eu lembrando sobre a criatividade, que chama Efeito Médici. Ele fala exatamente sobre isso. Sim. Efeito Médici. Ele traz essa teoria de Médici
que são as interseções de toda a bagagem, experiência e repertório. E uma hora uma coisa se conecta com essa outra coisa que dá uma terceira coisa, uma quarta, uma quinta. Então, assim, é isso, é esse repertório vasto que faz as sinapses e a hora dá os insights, né? Mas não é do nada. É, e quando você junta tudo e cria uma coisa sua, você cria uma coisa única que também vai servir de input para outras pessoas, e assim vai. Assim vai. Maravilhosamente sensacional, Leandro. Obrigado pelo nosso primeiro episódio. E aí, chegamos ao fim do primeiro episódio, Chegamos. exatamente 22 minutos. Muito bem, eu tinha certeza que a gente não ia conseguir fazer em 20 minutos, mas acho que deu certo. Eu gostei também. Espero que você tenha, quem está aí assistindo e ouvindo a gente, espero que faça sentido para você também, que seja relevante. E se for relevante, que você possa encaminhar para alguém também e falar: poxa, isso fez sentido para mim e de repente pode fazer sentido para você. Acompanhe a gente aí nas redes, né? Diogo Ah, Tadei, Leandro Sozzi, A Vida Fora do Roteiro. Tamo junto nessa, irmão. Obrigado. muito, muito, muito obrigado. Eu acho que sempre vai ter um insightzinho. Não, não acredito que a gente passe incólume nesses encontros. Sempre teremos um insightzinho para compartilhar e quem sabe ajuda no dia ou na situação de alguém. Então, beleza, meu caro. Fica assim, como diria um tio da Michelle, se chover não precisa regar a horta. Bom demais. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu.